estimado amigo e amiga, querido povo de liberdade, conterrâneos desta querida terra. Venho por meio deste vídeo convidar a você para juntos fazermos uma reflexão às vésperas das eleições municipais em todo o Brasil. Certamente você que me ouve e assiste neste momento não se recorda de minha personalidade. Quem é este jovem rapaz? Para onde foi? De onde viera? Quais suas intenções? E eu lhe responderia com muito prazer, satisfação e também humildade. Sou Almir Fernandes, conhecido como o Juninho Padre ou o Juninho Inteligente, quaisquer nomásticos que desejem me atribuir. Orgulhosamente filho de Almir Fernandes e de Célia de Fátima, neto de Afonso Alves e Pedro Teodoro da Silva, em memória. Venho para, junto com você, refletirmos sobre as questões das eleições municipais em todo o Brasil e de maneira especial no querido município de Liberdade. Na condição de filho desta terra, vindo desta gente como você, é que tenho a condição de publicamente, embora longe de nossa terra, hoje atualmente residindo na cidade de São Paulo, desejo aí manifestar a minha real intenção de voto, um voto consciente e responsável. Embora tão jovem tenha saído de casa, estudando na capital mineira, em Belo Horizonte, e mais tarde em São Paulo, quando me bacharelei em matemática e, consecutivamente, também bacharelado em física, depois iniciando mais tarde trabalhos na área do mestrado das duas ciências e, atualmente, exercendo um cargo público de confiança no plano de carreira de servidores da Prefeitura Municipal de São Paulo, em que, orgulhosamente, não tendo sigla partidária, mas servindo a política, a gestão municipal, sobretudo na área da educação, na área econômica, na área fiscal. E essa é a nossa missão nos dias de hoje. E tudo isto devo a esta terra, tudo isso devo à educação oriunda de meus pais, da formação que eles me propuseram ao longo da minha juventude e ainda hoje propõem para a minha formação madura, para a minha formação de um verdadeiro homem, de um verdadeiro cidadão, de um verdadeiro religioso, sobretudo nos auspícios da fé. Gostaria de convidar a você, neste momento, para começarmos uma simples reflexão sobre as candidaturas, sobre as chapas que se propuseram a governar o município de Liberdade para os próximos 4 anos. Poderia eu aqui, neste momento de reflexão, na condição também de cidadão de Liberdade, porque uma vez ainda tendo meus registros eleitorais na comarca, na circunscrição eleitoral em que nossa cidade está inserida, teria eu, portanto, todas as condições para também de público, assim como você as tem, manifestar nosso voto, nossa real intenção de voto, nossas preferências. E por isso, gostaria de, com você, juntos, na autoridade que nos é concedida pela Constituição Federal, de manifestarmos nossas intenções até os instantes últimos, quando, diante da urna eleitoral, digitaremos nossos códigos de aceite, assim podemos dizer, nossas preferências, nossas senhas. E, com efeito, comecemos então juntos esta reflexão. Veja
que poderíamos aqui falar de um candidato A, um candidato B, um candidato C. Mas não nos compete falar mal de pessoas. Sobretudo, a minha formação pessoal muito me ensinou quanto a isso. Devemos olhar primeiro para a ponta de nosso nariz, para as travas que estão em nossa vista e não apontar as que existem nas vistas alheias. Nós devemos ter a consciência do dever que devemos assumir ou que já assumimos. E por isso, nossa mente, nosso pensamento está totalmente voltado para a seguinte ideologia. Quantos candidatos que ainda hoje persistem nestas chapas pré-eleitorais e que um dia já foram prefeitos em nosso querido município de Liberdade e num conjunto generalizado nada fizeram para a evolução, seja da ordem econômica, social, cultural e educacional de nossa terra. Você, assim como eu, e talvez melhor que eu, conhece esta realidade, vive na pele todas as suas mazelas, os sofrimentos que as mesmas acarretam ao longo dos tempos e ainda mais nos últimos, quando crises econômicas, sejam mundiais, nacionais, aumentos dos juros, sobretudo excessivos hoje em nosso país, acabam sentindo ainda mais por este flagelo da vivência social em nosso país, mediante tantas crises. Você assente a todo vapor em suas veias e, mais que eu talvez, teria condições para repudiar tudo o que acontece. Por isso, eu quero convidar a você, que assim como eu, somos religiosos, católicos, apostólicos romanos, a pensar um pouco nas profecias, nos ensinamentos teológicos em que a palavra de Deus nos ensina. Você, como eu, deve se recordar daquela passagem bíblica dos 40 anos que o povo caminhou pelo deserto, até que um dia encontram a terra prometida, a terra onde corre leite e mel. Se recorda também que no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, o Cristo Jesus, o ungido de Deus, o Filho de Deus Pai, na força do Espírito Santo, caminhou pelo deserto 40 dias e 40 noites para, pelo sofrimento, pela provação e pela oração, chegasse ao apêndice da cruz e nos salvasse a todos. Pois bem, lembre-se disso. 40 é linguagem simbólica. Simboliza a libertação, simboliza a liberdade. E não poderia existir numeração melhor para diagnosticarmos, em específico, a chapa do nosso querido amigo, candidato pelo Partido Social Brasileiro e suas coligações, a prefeito do nosso querido município de Liberdade. Ele, Macilon Maciel, e na chapa de vice, o meu querido amigo, ministro da Igreja Católica, servidor do Santuário do Senhor Bom Jesus do Livramento, aí em nossa cidade, o ministro Pitágoras. Estes nossos amigos, pois bem, sobretudo na pessoa de Pitágoras, a quem desde pequeno me recordo servir a Deus com entusiasmo, com coragem e com muita fé. Este nos pode afirmar ainda mais a condição de trabalhar por uma libertação. É isso mesmo. Esses candidatos, Macilon, Pitágoras,
certamente têm imbuídos em suas veias esta mesma realidade, esta mesma proposição evangélica de libertação. Por isso, associe, faça uma comparação, faça uma analogia você mesmo. O 40, quando o povo hebreu caminhou pelo deserto. O 40, quando Jesus orou dia e noite para chegar ao apêndice da cruz, e agora se traduz no 40, que quer nos trazer estes candidatos para governar o nosso município ao longo dos próximos 4 anos. Por isso eu venho manifestar o meu apreço, a minha confiança e a minha posição determinada de que não tenho dúvidas que Macilon Maciel e o querido amigo Pitágoras farão de Liberdade um município que será progresso, será felicidade, será harmonia e será avanço em todos os sentidos da palavra, seja no ramo social, no ramo tecnológico, no ramo industrial, no ramo do comércio, no ramo cultural e educacional. Sejamos, pois, a terra que faz jus ao nome. Há quanto tempo não somos uma verdadeira liberdade? Pense você comigo. Há quanto tempo poderíamos até aqui, mediante tantas as comparações que fizemos ao longo desta reflexão, dizer que fazem 40 anos que nosso município não progride? Há 40 anos que caminhamos no vale da sombra da morte. Há 40 anos que vemos nosso povo morrer à míngua num hospital onde muitas das vezes não existe um oferecimento especializado de clínicos. Um hospital que muitas das vezes não oferece as devidas medicações, os devidos recursos diagnósticos para doenças e seus consequentes tratamentos. Portanto, uma saúde ineficaz. Vemos uma educação onde não há evoluções em termos de cursos de aperfeiçoamento para os professores da rede de nosso município, onde não há maior empenho também por parte dos prefeitos anteriores, das autoridades anteriores, em gerir bem o sistema educacional. Portanto, poderíamos dizer que o sistema educacional da nossa querida cidade de Liberdade deixa muito a desejar. E se fosse avaliada pelo seu critério educacional, seria até esquecida no tempo. Portanto, estes homens passaram aí 40 anos, poderíamos até dizer, sem nada fazer. Vimos prefeitos saírem e outros entrarem, servindo de padrinhos, sejam padrinhos políticos ou sejam benfeitores de si próprio. Enriquecimento ilícito, inclusive, muitos dos quais, por uma situação ou outra, acabaram sentando no banco dos réus. Sentaram diante dos tribunais regionais. Sobretudo pela questão de uma ilicitude em seu governo. Cometeram um erro e por este erro, teoricamente, como reza a Constituição, pagariam, ou pagaram, ou certamente pagarão. Não nos compete fazer julgamentos, mas nos compete refletir a realidade opressora em que vive nossa gente. É educação que caminha para trás, é saúde que sequer dá o primeiro passo. É o povo que vive com o medo do bloqueio de seus salários. É o povo que recebe no 5º dia útil de um mês, já fazendo reservas para o 5º dia útil do próximo mês, temendo que seus salários sumam de suas contas, temendo até que nem por elas cheguem, e sabe Deus quando chegarão. Nosso estômago
Nossa existência não suportaria viver sem comida mais de 5, 6 dias. Nós podemos até perceber aí ao longo da nossa trajetória de vida que pessoas já fizeram jejuns no máximo de 6 dias consecutivos. Não conseguiram mais que isso, até porque o nosso organismo não suporta. E veja que essas pessoas, muitas das vezes, pessoas aí da nossa terra, ficam dias e dias sem se alimentarem, vivendo, digamos, sobre o sopro da fé. Porque quantas vezes ouvimos relatos de pessoas que ficou um tempo sem comida, sem um grão de arroz em suas latas, em suas despensas, para alimentar seus filhos. Podemos até dizer que não ouvimos isso hoje, mas no passado já ouvimos. E como ouvimos? Tudo para que prefeitos fizessem regalias, apadrinhamentos, farras, entre aspas, e do povo tirava o lucro. Tudo isso está errado, minha gente. Vamos acordar, vamos chacoalhar, vamos balançar a bandeira em que o nomástico de nossa cidade nos concede, a bandeira da libertação. Precisamos nos libertar desta opressão, destes candidatos que há anos e anos, daqui a pouco vão completar até séculos, governando o município de Liberdade, ironicamente falando, e nada fizeram. É necessário mudarmos. Por isso, quero agora ser objetivo. Cheguemos de retóricas, mas é claro, para iniciarmos um bom debate, é necessário conteúdo. Por isso eu venho aqui de público manifestar a minha intenção de voto no número 40, que para mim, pessoalmente, por todo este meu discurso, significa o símbolo da libertação. Por isso eu peço que você, meu amigo, você, minha amiga, você que me conhece a minha trajetória de vida, conhece minha família, conhece minha história, ou que simplesmente nem me conheça, mas me conheça de vista. Você que ouve as minhas palavras, não as considera o fundamento da verdade, mas são apenas minha demonstração pública, opinativa. Portanto, palavras que vêm da minha análise, vêm da minha consciência, do meu julgamento. E quero com elas não levar você ao convencimento, não levar você, oprimir você, ou obrigar até mesmo você a votar na mesma chapa em que proponho a consequente votação. Não. Eu quero deixar claro para você que é necessário a análise da atual realidade. E sobre a luz do Espírito Santo, a quem tenho todo o temor e fé, peço que o mesmo também interceda por você. E se este mesmo Espírito, sobre as dádivas que vêm do alto, as virtudes espirituais, possa também cultivar em você a mesma intenção que de bom agrado estou tendo agora. Possa cultivar no seu coração que o número 40 é o sinal da libertação para a nossa terra, para a nossa gente, para o progresso de nossa querida cidade de Liberdade. Por isso, dia 7 de outubro, não espere outra opção. Não conte com possíveis compras de votos. Sabemos que estas realidades existem. A corrupção está presente, seja no mundo administrativo, seja legal, formal ou informalmente, e sobretudo existe no boca a boca, nos contatos, casa, rua, rua, casa. Não se venda por tão pouco. Não se venda por uma cesta básica, não se venda até mesmo por promessas de cargos. Não venda o que de mais precioso você tem, que é o poder
sobre a sua consciência de voto. Você, diante das urnas, é o senhor dela e não ela seu senhor. Use deste princípio, use desta verdade. Analise os demais candidatos. Veja seu passado, sua história, suas propostas, se é que existem. E faça uma real escolha. E espero que na força de Deus, que o Senhor Bom Jesus do Livramento te oriente também a, como eu, ter a consciência madura do seu voto. E votar agora, dia 7 de outubro, em Maciló Maciel 40, com o vice Pitágoras, e votar também nos nossos queridos vereadores que fazem parte da coligação por uma nova liberdade. Até porque, valemos nos recordar que um prefeito não governa sozinho. É necessário uma Câmara Municipal. É a gestão executiva atrelada às aprovações, ou até mesmo às não aprovações, de um poder legislativo. Por isso, o poder de um prefeito é medido pelo poder de nossos vereadores. É eles que, com o nosso prefeito, Maciló Maciel, e o vice Pitágoras, os da nossa chapa, do Partido Social Brasileiro, do Partido Social Democrata e partidos da coligação por uma nova liberdade, farão para o progresso de nossa gente. Não tenho dúvidas disso. E fica aí a mensagem e o nosso apelo. Vote de coração no número 40 e, assim como o povo hebreu no deserto, assim como Jesus no deserto, nós, ao longo dos últimos 40 anos, padecendo nas corrupções, nos sofrimentos, sobretudo de ordem, de saúde, de educação, de caos social, nós conseguiremos vencer todos estes males, porque o 40 é o sinal da libertação. Que bom Jesus abençoe a todos e até logo mais, quando nos encontraremos aí no próximo domingo, já que sou eleitor desta circunscrição eleitoral, estarei aí também presente, não só na condição cidadã, como eleitor, mas também estarei aí presente para rever os amigos e juntos comemorarmos a grande vitória que às 18h, 19h, no domingo mesmo, agora dia 7, teremos a notícia que Maciló Maciel é prefeito municipal da cidade de Liberdade. Fique com Deus e até a vitória.